Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Tete a Tete, um podcast que trata de tudo. E hoje nós vamos voltar a falar sobre saúde, porque olha, emagrecimento é um tema em alta sobre todos os aspectos, seja o uso de canetinhas e também de outras ferramentas para ganhar mais desenvoltura, melhorar a autoestima e também o bem-estar. Entre todos esses assuntos, a gente vai discutir aqui com a doutora Acássia Jordão, que volta ao nosso podcast. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Acássia. Muito obrigada mais uma vez, Olavo, por essa oportunidade, basicamente de compartilhar conhecimento, né? Eu considero que o conhecimento ele é libertador. Assim que você tem ciência, de fato, das coisas, você adquire discernimento para as escolhas, né? E nós, como médicos, além do compromisso de ajudar na promoção da saúde, a gente tem que compartilhar conhecimento para ajudar no discernimento da população com relação a escolhas. O conhecimento ele ajuda a gente a viver melhor, inclusive, Exatamente. né? Você conhecendo o seu corpo, conhecendo as possibilidades de agregar aquilo para ter uma qualidade de vida, isso é essencial, né? Exatamente. Olha. Bom, vamos começar falando, minha gente. Nós falamos aqui sobre o emagrecimento, né? A questão da obesidade, inclusive, que é uma doença que precisa ser combatida. Crônica, né? Exatamente, uma doença crônica. E sabe, Olavo, e a gente viu há pouco tempo, né, essa reformulação da questão nutricional. E a gente vê como o mundo está obeso, como as pessoas realmente estão doentes. E tudo começa mesmo pela boca, né? Pelo que você come, a qualidade. Então, a gente está com alimentos processados em todas as refeições, inclusive no café da manhã, né? Então, muito cereal, muito carboidrato, e acaba que o resultado é esse mesmo, uma população extremamente adoecida, porque o adoecimento da obesidade ele não é só físico, né? É um adoecimento, inclusive, emocional. Eu acho que é assim, a questão da doença hoje emocional que mais afeta a população, depressão, mas ela caminha muito próximo da obesidade. Na verdade, uma alimenta a outra, né? O obeso tende a deprimir por conta das limitações que ele tem, né? Assim como uma pessoa com depressão, ela tende a ter uma vida muito mais sedentária, menos estimulante e com essa alimentação acaba na obesidade, que é o que a gente vê, né? E a gente vive hoje uma dicotomia, porque tem mais acesso à informação, você tem o poder de escolha, porque não é só aquela coisa, é muito mais caro a alimentação saudável. Não, você pode escolher, né, no supermercado o que levar, o que não levar. Na verdade, tem alguns alimentos não processados que, inclusive, são bem mais baratos do que os alimentos que são processados. Sim. Quer dizer, na verdade, Olavo, é uma desculpa que a indústria coloque que a gente compra, né? Compra pela televisão, compra por essa mídia que não está muito preocupada com a saúde, de que os alimentos que, por exemplo, não contêm glúten, que é uma proteína que provoca muita compulsão, então você vicia, mas tem alimentos que são muito baratos e que não tem glúten, né? Macaxeira não tem glúten, inhame não tem glúten. E são alimentos que são bons, né? Acessíveis, né? Acessíveis, exatamente. Na verdade, assim, sempre tem uma desculpa, né? Sempre. Então, as pessoas elas precisam se posicionar no sentido de eu Isso. quero mais saúde, poder escolher melhor, né? Isso. Olavo, isso eu acho que entra também com a questão que para mim é muito forte, é de fato autorresponsabilidade e autoconhecimento. Quando você entende que esse corpo aqui é uma moradia do seu espírito, e seu espírito ele é divino, você trata essa casa com muito mais zelo. Então, o que acontece é que muitas vezes você trata a sua casa, lá, física, de tijolo, com muito zelo, com muito cuidado, com muita limpeza, trata do carro também com muito zelo, com muita limpeza, e esquece da sua principal moradia, que é o seu corpo, né? Então, assim, intestino, pele, cabelo, tudo isso você tem que manter de maneira o mais saudável possível, porque é a sua principal moradia, né?
E começa por conta de quê? De alguns pilares, como alimentação, como sono, como relações saudáveis, como você está trabalhando em algo que lhe agrada. Tudo isso implica em saúde e acaba repercutindo na questão do peso, na questão da saúde física mesmo, né? Diante de tudo isso, dessa grande necessidade de se falar sobre o assunto, o mundo inteiro hoje falando sobre isso. A doutora Cássia Jordão, portanto, está vindo com uma imersão em obesidade. Em obesidade. O que significa isso? Para que serve a imersão? Veja só, nós médicos, principalmente, a gente hoje tem consciência do quanto a obesidade é uma doença que está levando à limitação de todas as pessoas que sofrem dela, né? Então, nos reunimos, eu e mais 3 colegas, então essa imersão, que vai ser sábado da semana que vem e domingo, ou seja, 28 de fevereiro e 1º de março, o dia todo, exclusivo para médicos, porque nós vamos ensinar a prescrição, né? Então, exclusivo para médicos, online, né? O dia todo. Então, são 4 médicos, mas além disso, nós teremos uma advogada, porque é importante que o médico tenha conhecimento das nossas limitações jurídicas, do que realmente a gente pode fazer, e inclusive a clínica com quem trabalha em obesidade está juridicamente correta. Nós teremos uma enfermeira que ela tem expertise em regras da Anvisa, também para que todos os colegas que trabalham com obesidade, que trabalham com essas medicações, tenham conhecimento de todas as regras que a gente deve cumprir para que a gente exerça a nossa profissão com segurança. Aí teremos também a presença de um nutricionista que trouxe o conceito de nutrição funcional para o Brasil, então é um expert em nutrição. E nós teremos também um engenheiro químico para falar da parte bem bioquímica de tudo isso que envolve todas as medicações, né? Então, são 4 médicos, eu, a doutora Cássia, como coordenadora, a doutora Bianca, que é de Goiânia, o doutor William, que é de São Paulo, e a doutora Fernanda, que é de Rondônia. Ou seja, a ideia mesmo é que alcance, ao nível de Brasil, inclusive colegas que às vezes estão em determinadas regiões, em determinados estados ou cidades, que não têm acesso a um curso presencial, mas a gente vai trazer toda uma estrutura para que eles saiam na segunda-feira já tendo conhecimento suficiente. Uma boa base, né? E isso para atuar em suas clínicas. Isso então, é 28, 1º de março, o dia todo, online e exclusivo para médicos. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Sendo que serão gravadas as aulas. Para ficarem disponibilizadas. E aí os colegas que se inscreverem vão ter acesso por mais 3 meses, né? Que legal. Porque sempre fica, depois você querer fazer uma revisão. E é importante porque, assim, a pessoa vai ter noção de tudo sobre o trabalho com obesidade. Isso. Que a gente viu agora há pouco a senhora falando que é algo realmente que está muito presente no dia a dia, seja o paciente precisando, seja o profissional que está precisando entender e precisando administrar a carreira nesse sentido de atender o paciente que vem buscar, que tem demanda, né? E assim, a autoridade, Olavo, é muito fruto do seu conhecimento. E a propriedade é muito fruto da sua experiência. Então, nós temos os profissionais que têm tanta autoridade, têm o conhecimento, como eles têm propriedade. Então, por exemplo, a doutora Bianca, ela é uma obesa, ela sofre com obesidade. Então, com o próprio tratamento dela, com o conhecimento dela, ela já perdeu 40 quilos. Olha só. Então, ela tem conhecimento, porque todos nós temos acesso ao conhecimento, basta estudar, né? Mas, além disso, ela tem a propriedade, por quê? Porque, por experiência própria, ela já se sentiu como muitos se sentem, né, com relação a acolhimento, com relação ao insucesso de alguns tratamentos, né?
E hoje ela está conseguindo se manter e ainda tem um projeto de perder ainda mais. Então, assim, é muito bacana. Assim como a doutora Fernanda também, né, ela já lidou com a obesidade, mas além disso com lipedema. Então, ela vai ser a médica com expertise em lipedema. Porque o que é que acontece? Você tem o conhecimento e você tem a experiência. Então, traz muito mais... Peso, né? Traz muito mais. Aí, no meu caso, eu nunca lidei com obesidade, né? Porque a minha vida toda eu fui atleta. Então, desde os 7, comecei com vôlei com 10 anos, então eu nunca lidei. Mas aí eu já lido com o que me interessa com relação à manutenção da parte óssea e da parte muscular, com relação a você fazer um tratamento desse, que é extremamente importante. Importante. Agora, nessa imersão, doutora Cássia, a senhora vai ter 4 aulas. Como é que serão distribuídas essas aulas? Isso. Todos, nós vamos, né, sábado e domingo, cada um vai ter seu horário, né? Então, por exemplo, a doutora Bianca, ela vai ficar com determinados temas, ela vai dar em torno de 3 aulas. O doutor William, que é o médico com expertise muito grande em obesidade e hormônios. Então, a gente sabe que lidar com hormônios no homem obeso, na mulher obesa, tem que ter toda uma expertise, muito diferenciada. Então, ele vai dar, cada um vai dar essa aula. E coube a mim 4 aulas, 4 temas, dentro das minhas expertises, né? E você sabe, eu sou oftalmologista, tenho 35 anos de oftalmologia. Então, uma das aulas que eu vou dar são sobre, para que todos os colegas tenham conhecimento a respeito das repercussões oculares que possam ocorrer com o uso dessas medicações. Porque, veja só, Labo, se você está lidando com medicamento, todo medicamento ele vai ter um efeito colateral que pode ser severo, moderado, leve, mas o profissional tem que ter conhecimento ou para minimizar ou até mesmo para evitar esses efeitos colaterais. Assim como em algumas situações possa ter contraindicações. Então, eu com a minha expertise, com o meu conhecimento em oftalmologia e também com a experiência que a gente já tem de casos ocorridos, né, de pacientes com repercussões oculares com o uso dessas medicações e que, por sinal, hoje eu sou uma fã e defensora, porque durante muito tempo eu achava assim, e na verdade a cirurgia bariátrica é uma cirurgia mutiladora, e a gente vê 5, 10 anos depois as repercussões, tanto físicas como emocionais, nos pacientes que já fizeram, né? Então, essas medicações vieram para tirar os pacientes da mesa de cirurgia. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre os possíveis efeitos colaterais ou alguma contraindicação, mais domínio a gente vai ter e muito mais a gente vai poder ajudar os pacientes. Então, com relação à parte oftalmológica, eu já tenho bastante conhecimento, bastante expertise para alertar meus colegas. Vou dar uma aula de aromaterapia. O uso, você sabe que eu sou certificada. A gente já falou aqui no nosso podcast, né? Isso. Eu tenho, né, certificação, então eu sou aromaterapeuta também, e eu acredito muito na terapêutica dos óleos essenciais, né? São seres vivos. E a gente sabe que tem atuação tanto na obesidade como no lipedema. Então, vai ser uma aula só sobre o uso dos óleos essenciais nessas situações, porque a gente tem mesmo o limoneno, a gente tem o patchouli, que é um óleo essencial excelente para compulsão, para ansiedade, além de ser muito cheiroso, mas ele de fato tem atuação na compulsão. Assim como o grapefruit, que tem um ativo chamado nuticatone, que tem trabalhos comprovando o uso desse ativo, o uso desse elemento químico, tanto para compulsão como para perda de gordura, tanto ao nível tópico, você fazer massagem em paciente, como, né, inalatório. A terceira aula vai ser sobre ozonioterapia, e que você sabe que felizmente,
o Conselho Federal de Medicina com muito atraso, né? Porque é uma terapêutica reconhecida na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, com muita eficácia, em diversas situações clínicas, bastando que você tenha conhecimento de como deve utilizar Sim. o oxigênio medicinal para ser transformado em ozônio. E ele tem a atuação como lipolítico e fibrinolítico. Então, como lipolítico, você utilizar na obesidade, e como fibrinolítico, você utilizar no lipedema. Olha só. É excelente. E você sabe que, assim, ainda mais que a lei não pode retroagir para prejudicar ninguém. Verdade. Então, eu tenho 12 anos de experiência com ozonoterapia, apesar de que tem poucos meses que foi regulamentado para médico, né? Mas aí a gente estuda e acredita naquilo, e nós viemos para esse mundo para fazer o bem, né? A senhora já veio aí com há muitos anos na frente, né? Isso. Porque já fazia, inclusive nós já mostramos. Exatamente. Tem inclusive aqui no nosso canal um vídeo com paciente sua, né? Isso, que falou do benefício para o lado oftalmológico com o uso do ozônio, né? Isso. Aí hoje até colegas me encaminham, porque realmente, na verdade, tudo na medicina é como diz assim, o que separa um medicamento de um veneno é a dose. Sim. E o conhecimento de quem atua com aquilo, né? Então, se você tem bastante conhecimento, segurança, é preparado, então tem como você utilizar aquela ferramenta de maneira positiva. E, por fim, irei dar uma aula sobre injetáveis, na verdade, não só sobre injetáveis, porque o que ocorre, Olavo, é que, assim, essas medicações realmente estão vindo para trazer, para tirar pessoas de situações muito complicadas com a obesidade, mas se você não souber também prescrever de maneira correta, de conduzir de maneira correta aquele tratamento, o paciente pode evoluir para uma sarcopenia, para uma osteopenia e até para uma osteoporose. Então, na verdade, o que a gente quer que o paciente realmente perca peso, mas esse peso seja de gordura. Sim. E não de osso e muito menos de músculo, que é o que traz saúde e longevidade para a gente. Tá mais do que provado que longevidade tem a ver com músculo. E aí essa minha aula vai ser uma suplementação, ensinar meus colegas a utilizarem determinadas vitaminas, minerais, aminoácidos, coenzimas, dentro do princípio da ortomolecular, tanto por via oral, como por via intramuscular, como por via endovenosa, de maneira que o paciente possa ser beneficiado com o uso da medicação para perda de gordura, mas que não haja prejuízo com relação à estrutura óssea do paciente, muito menos a estrutura muscular, que é quem traz longevidade para a gente. E a gente tem visto, doutora Cássia, assim, a diferença de uma pessoa ser acompanhada por profissional, porque muitas pessoas, muita gente tem inclusive feito uso das canetinhas de forma indiscriminada, né? Tanto que virou uma obrigação a receita. As pessoas estavam comprando e não iam ao médico nem nada. O pessoal perdia muito músculo, visivelmente a gente via, e de quem tem esse acompanhamento já vai evitar essa perda toda. Exatamente, porque tu sabe que é uma cultura do brasileiro, né? O brasileiro ama se automedicar, né? E para você ver, assim, um remédio como a nimesulida, como paracetamol, são remédios proibidos em diversos países do mundo, mas o brasileiro vai e compra tranquilamente na farmácia, né? Então, assim, e não seria diferente com essa medicação. Então, você vê pessoas se automedicando ou profissionais de academia orientando. E aí, como eu disse, se é medicamento, você pode incorrer em efeitos colaterais. Sim. E aí, um severo é a sarcopenia, um severo é a osteopenia, que pode evoluir para osteoporose. Isso é o quê? Dor nos ossos? É o quê? Não, sarcopenia é a perda muscular. Sim, perda, que é o que a gente estava falando. Exatamente. Então, a gente vê mesmo, emagreceu, perdeu. Se você faz um tratamento desse, onde o paciente perdeu 10 quilos,
mas desses 10 quilos, ele perdeu 5 quilos de músculo, ele, na verdade, ele está definhando. Uhum. Ele perdeu metade de músculo. E o objetivo não é esse. O objetivo é perder gordura. Né? E existe essas medicações mexem com o metabolismo. A ideia é que o corpo passe a ter uma consciência diferente com relação à comida, com relação ao seu próprio peso. Uhum. E não perder tão somente quilos, e dentre esses quilos você está perdendo osso, que no caso é a osteopenia, que pode evoluir para a osteoporose, inclusive já com casos relatados de pacientes com fratura, porque perdeu peso, mas perdeu densidade óssea, porque mexe com magnésio, mexe com vitamina B12, mexe com todo o complexo B, mexe com alguns aminoácidos. Então, é importante que tenha um acompanhamento médico, porque tem como a gente avaliar isso, seja clinicamente, seja por exame, assim como o oftalmologista tem como avaliar um paciente que possa estar sendo prejudicado. Então, na verdade, assim, é um ato médico. E, por tal, deve ser conduzido por médicos, né? Então, assim, eu hoje sou defensora, sou até fã pelos resultados, mas concordo que deva ser dentro de um acompanhamento estritamente médico. Desde que a gente passou a conversar aqui com a doutora Cássia, ela vem falando que eu falava erroneamente medicina alternativa, Isso. que é integrativa, né? Isso, Tem um conjunto de aspectos. Porque a gente não pretende, na verdade, os médicos que têm essa visão integrativa, porque é uma visão holística, como deve ser, o ser humano que está entrando no seu consultório, no meu caso, oftalmologista, não está entrando só um par de olhos. Está entrando uma pessoa que tem toda uma história, né, que tem um sistema fechado, então que tem ali um coração, tem estômago, tem fígado, então é todo um contexto. Então, os médicos que têm essa visão holística da medicina pretendem exercer a medicina de maneira integrada. E quando você integra, você não alterna. Então, não é alternar a convencional, não, é integrar. Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, para que você tenha um bom raciocínio clínico, você precisa de todo um conhecimento do convencional, ter um conhecimento das medicinas tradicionais, como a medicina ayurvédica, como a medicina tradicional chinesa, como a homeopatia, como a medicina indígena. Você sabe que eu sou muito fã do óleo essencial de copaíba, e é tradição, né, indígena. Então, assim, a ideia não é alternar, até porque o ser humano ele não é um ser alternativo. Na verdade, ele é um ser integrado, né? É um ser complexo, é um ser muito... Inclusive corpo, mente, espírito, tudo, exatamente. Né? Você não tem como separar, porque a falha da medicina ocidental, que é a medicina que há muito pouco tempo atrás era inclusive a que eu exercia, porque eu graduei com essa visão de medicina ocidental, é uma medicina convencional, sendo que ela foi convencionada baseada em interesses da indústria, sim, que pretende, dentro do conceito delas, vender medicamentos. Mas nós médicos, a gente não deve pensar que por que eu vou convencionar desse jeito se eu tenho outras opções de abordar a saúde do paciente, na verdade, abordar a doença do paciente, ajudando na promoção da saúde. Então, a ideia da integrativa e que utiliza as práticas ortomoleculares, o conhecimento mais integrativo, que aí você tem o quê? Uma suplementação, uma modulação hormonal, você tem o uso de uma ozonioterapia, o uso de uns óleos essenciais, tudo isso para agregar na sua clínica. E aí dizer assim, mas não tem evidências científicas. Não, não tem para quem não vai atrás dessas evidências científicas, né? Porque no momento em que você coloca no Google acadêmico, no momento em que você busca essas evidências, elas estão ali para quem se interessa por esse assunto. A questão é que realmente houve uma modificação na nossa grade
médica, né, um determinado período da história, para que essa grade ela correspondesse à expectativa e os interesses da indústria, né? Mas eu nem acho que a gente deva abrir mão de forma alguma a indústria vindo com essas medicações que estão tirando os pacientes de situações trágicas, às vezes, e de uma cirurgia. Não é você abominar a indústria. Na verdade, é você ter discernimento, através do conhecimento, para fazer as boas escolhas e ajudar seu paciente a realmente ter saúde. E às vezes a escolha passa também por uma série de situações que a gente já havia conversado, a gente pode voltar inclusive em outro momento aqui no podcast, falando sobre essa questão de uma dor de cabeça, sentir uma dor de cabeça, não tomar logo aquele remédio ali de imediato, enfim, você ter meios para você estudar e ver possibilidades do tratamento, né? E não meramente medicamentoso. E silenciar sintomas. Isso. Aí, por exemplo, você falou de dor de cabeça, né? Uhum. Que a gente chama de cefaleia. Uhum. Se você pegar um tratado de medicina interna, hoje eu não sei nem quantas páginas tem a respeito de causas de cefaleia. São inúmeras causas, é um capítulo de todo, né, de um tratado. Então, veja, não é tão somente você silenciar o sintoma, é você buscar a causa daquele sintoma, para que você possa atuar na causa. Então, assim, cefaleia pode ser meramente deficiência de vitamina B6, de vitamina B2, de magnésio. Você suplementa isso e muitas vezes você tira o paciente de crises de dor de cabeça. Né? Então, na verdade, assim, não é você abrir mão de medicações para um uso agudo. Você tirar um paciente de uma situação aguda. Mas as doenças que a gente chama doenças degenerativas, ou doenças não infecciosas, ou doenças crônicas, na verdade, a grande maioria ou por má alimentação, né, ou por uso inadequado de determinadas situações, ou por carência. Carência mesmo, carência vitamínica, carência de minerais. Todas essas carências te levam de maneira crônica para uma determinada doença. Por exemplo, eu tive, Olavo, a oportunidade, há alguns anos atrás, de tirar a medicação, mas eu encaminhei para o cardiologista para que ele tirasse a medicação do paciente, não fui eu quem tirei. O paciente com diagnóstico de hipertensão arterial. Mas, na verdade, para você diagnosticar uma hipertensão arterial essencial, você tem que descartar outras causas. E hoje, qualquer alteração na pressão, se você for, você é medicado sem buscar a causa. A causa dele era falta de magnésio. Quando foi reposto, essencialmente falta de magnésio. Quando foi reposto o magnésio para ele passou a não ter mais a necessidade da medicação. Mas eu não sou cardiologista, acompanhava como ortomolecular o paciente, orientei o paciente, ele voltou no cardiologista, e o cardiologista foi acompanhando, foi diminuindo, até quando suspendeu. Então, na verdade, as doenças crônicas, muitas vezes, elas não são essenciais. Muitas das vezes, elas são nutricionais ou carências mesmo, né, de determinadas vitaminas, de determinados minerais, de determinados aminoácidos. Com certeza, precisa de investigação. Agora a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Vamos voltar à imersão sobre obesidade, para quem é e quem pode participar. Tá. Bom, a imersão, 28 de fevereiro, 1º de março, ou seja, sábado e domingo da semana, né, dessa nossa semana, o dia todo, né, online, exclusivo para médicos, porque nós vamos ensinar prescrição médica, então é exclusivo para médicos. As aulas ao vivo, são 4 médicos, um nutricionista, um advogado, um enfermeiro e um engenheiro químico. Elas serão gravadas para que os colegas que se inscreveram nessa imersão, eles possam ter acesso por 3 meses
e revisar. As minhas aulas estão maravilhosas, né? Eu passei esse final de semana todo revisando. E o interessante, Olavo, é que você aprende muito. Você aprende montando aula, você aprende, mesmo que, por exemplo, eu tenho 12 anos de ozonoterapia, e eu montando essa aula, o quanto eu aprendi, o quanto eu sedimentei conhecimentos anteriores, né? A aromaterapia, eu acho que eu tenho em torno de 8 anos exercendo, o quanto eu aprendi, né? E com relação à suplementação também, sempre tem alguma coisa que você aprende, ou é novidade, ou então que você sedimenta conhecimentos anteriores, né? E mesmo com 35 anos de oftalmologia, eu tive mais oportunidade de aprender com as minhas aulas. Maravilha. E para quem se interessou, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, para quem quiser se inscrever, participar, tirar dúvida, ou quem já se inscreveu e também quiser ficar com esse link, enfim, para compartilhar para algum colega, fica à vontade, a descrição do vídeo vai ter aqui o link da imersão da doutora Cássia e desses baitas profissionais. Exatamente. Então, assim, Olavo, eu considero muito, muito, muito importante que os colegas, porque inclusive assim, você vai ter a oportunidade de aprender, de assistir aula com profissionais que tenham expertise em suas áreas, no conforto da sua casa, no ar-condicionado, né? Ainda tem a oportunidade de rever essas aulas por 3 meses, com um preço muito acessível, podendo comprar no cartão, parcelado e por aí vai. Então, o objetivo mesmo é compartilhar conhecimento e ajudar os nossos pacientes. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez aqui no nosso podcast. Tá bom. Valeu, obrigado. A doutora Cássia Jordão, mais uma vez aqui com a gente, falou sobre vários assuntos e chamando a atenção para essa imersão que está aí. Se você quiser participar ou conhece alguém que se interessaria, manda o link, está aqui abaixo na descrição do vídeo. A gente volta no próximo episódio falando sobre assuntos diversos, saúde, comportamento, política, enfim, assuntos que você encontra aqui no nosso canal, no podcast, no YouTube, e se interessar por algum outro, tá aqui, ó, abaixo, não sei se é abaixo, se é anulado, outros vídeos para você acompanhar o nosso podcast. Beijo grande, até o próximo, tchau!